Olá! Hoje vamos conhecer um povo que viveu na Europa Central, que foram os celtas. Já curte aqui esse canal e vamos conhecer mais sobre os celtas. Vem comigo, vem história! Os celtas não são exatamente um único povo, mas uma reunião de alguns povos que fazem parte do mesmo tronco linguístico. Eles habitaram basicamente a Europa Central, mas existe uma discordância de datas. Quando a gente pesquisa, alguns sites, algumas fontes nos mostram que os celtas habitaram a Europa de 600 a.C. a 600 depois de Cristo. Alguns falam que eles viveram entre o século 3 e o século 2 antes de Cristo. Varia. A realidade é que existe ainda bastante pesquisa sendo feita sobre esses povos, até porque muita coisa foi destruída com as invasões e as conquistas do Império Romano às regiões em que eles viviam. Por isso é que a gente ainda precisa mais de informação para poder afirmar essas datas com mais clareza. Os povos celtas não eram unificados, existiam inclusive disputas entre eles, o que mais para frente vai favorecer a invasão e a conquista dos romanos. Os celtas se originaram na Europa Central e se espalharam pela Península Ibérica até a Anatólia. Se a gente for falar de países hoje, eles ocuparam regiões de onde hoje é a Inglaterra, Escócia, França, Irlanda, País de Gales, Espanha, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Holanda, República Tcheca, Áustria, Eslováquia, ou seja, vocês perceberam, né? Eles eram bem espalhados. A sociedade celta era organizada em diversos povos. Dentre esses povos nós tínhamos várias etnias, como por exemplo os bretões, os gauleses, os belgas, os batavos, os escotos, os eburões, os gálatas, os caledônios e os trinovantes. Haja nome, hein? Cada povo formava um clã, que é basicamente uma família que compartilhava ali algumas terras. Esses clãs eram chamados de thuatas, que basicamente reuniam pessoas que tinham o mesmo laço cultural e dividiam as mesmas terras. E dentro de cada thuata existia uma hierarquia social. A sociedade celta era dividida em druidas, que eram os sacerdotes, os nobres, os guerreiros, os homens livres e os escravizados. Cada povo tinha um rei que era eleito pelos nobres e guerreiros. Essas duas classes sociais compunham a aristocracia dos celtas. Mas, se a gente for falar real, o grupo mais poderoso dessa sociedade eram os druidas. Os druidas tinham diferentes funções nessa sociedade. Eles podiam acumular o conhecimento até aquele momento, eles transmitiam esse conhecimento através da oralidade. A gente tem uma cultura aqui que é oral. Eles podiam fazer leis e aplicar essas leis, e também por cumprir funções religiosas. Os nobres eram donos de propriedades de terra, e os guerreiros celtas, nós sabemos da sua bravura e da sua ferocidade graças às narrativas que contam os conflitos deles com os romanos. Então nós sabemos que eram guerreiros bem treinados e bem fortes. Os homens livres basicamente não eram ricos e estavam ligados às atividades de plantio, à agricultura. E as pessoas escravizadas dentro dessa sociedade eram prisioneiros de guerra. Além disso, existia algo chamado de relação de patronato, que era como se uma pessoa mais pobre prestasse serviços para uma pessoa mais influente.
dentro da sociedade celta. Isso fazia com que nobres e guerreiros tivessem uma grande influência entre várias pessoas da população. Assim, eles tinham um grande número de seguidores e muitas pessoas para trabalharem para eles. E em troca, eles davam proteção a essas pessoas e também suporte econômico. Na economia, sabemos que os celtas praticavam o comércio com diversos povos europeus e também que as suas técnicas de agricultura eram bastante avançadas para aquele período. A língua falada pelos celtas era indo-europeia, chamada também de língua céltica, que deu influência a muitas outras línguas, que quando se misturou ao latim, se formou outras línguas ali da Europa. Na arte, os celtas produziam uma série de objetos, joias, já com metais. Eles faziam armas também, armaduras, entre outras coisas. E é interessante que eles praticavam uma arte abstrata muitas vezes, com diversos desenhos em forma espiral e geométrico. Já as suas esculturas estavam ligadas à religião, então era feita para afastar os maus espíritos ou mesmo para homenagear os seus deuses. Já a música celta era realizada por trovadores, druidas, bardos e até mesmo dançarinos. Ela tinha um caráter religioso e alguns instrumentos como a flauta, harpas e gaitas de fole. A música celta sobreviveu e hoje em dia existem até festivais de música celta em muitos lugares do mundo. Os celtas eram politeístas e muitos dos seus deuses estavam relacionados às forças da natureza. Eles acreditavam na vida após a morte e enterravam seus mortos com alguns objetos. Os celtas acreditavam que a natureza era sagrada e era muito comum que muitos dos seus rituais fossem feitos ao ar livre. Eles também acreditavam na transmigração do corpo. Isso significa que eles acreditavam que o corpo humano poderia passar para um corpo de algum animal, como por exemplo um pássaro. Eles também praticavam sacrifícios de animais e até mesmo às vezes sacrifícios humanos. Nós poderíamos conhecer muito mais sobre os celtas, porém a sua cultura era oral, portanto eles não deixaram muitos registros escritos. A gente vai ter mais registros escritos deles depois da conquista romana por influência da escrita romana. E infelizmente por isso a gente perdeu muita informação. E o que nos ajuda muito a conhecer esse povo é exatamente a arqueologia e as pesquisas de outros povos que falavam sobre os celtas. Tem muito misticismo em relação a esse povo, tem muito mais informação para vocês pesquisarem. Então, se vocês quiserem, podem pedir que a gente pode tentar fazer mais vídeos sobre eles. Então, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e não perde o próximo vídeo. Beijo e tchau!